O nosso projeto, ele é todo feito no Tinkercad, que é esse simulador, que ele vai simular tanto o circuito quanto a parte de código. O código, ele é simples. Nós temos uma variável que ela vai decidir para a gente qual é a distância. Por quê? Porque a variável é exatamente o que a palavra fala, é algo que fica variando. Então, o sensor ele vai perceber distâncias diferentes. E a gente precisa dizer para essa variável qual vai ser o número, qual vai ser o valor que ela vai ter. Então, a gente cria uma variável com o nome distância, para lhe falar que o nome da variável não influencia em nada. Eu poderia estar usando aqui geladeira, armário, foguete, que não influenciaria em nada. Normalmente as variáveis a gente não coloca acento, tá? Então, tá tranquilo. Então, a nossa variável que a gente colocou o nome de distância, ela vai ser lida no nosso sensor ultrassônico pelos pinos 6 e 7, que são esses aqui, que estão conectados ao nosso sensor ultrassônico. Esses pinos aqui do Arduino, eles são pinos de entrada e pinos de saída, tá? Eles funcionam tanto como uma comunicação, entrando informação quanto saindo informação. Já que o Arduino, ele é um microprocessador, ele é como se fosse um processador, só que de um tamanho que a gente consiga trabalhar com ele, beleza? Então, voltando para o código, então a gente definiu a nossa variável como a leitura do nosso sensor, que inclusive poderia ser o outro sensor, poderia ser um sensor infravermelho, por exemplo. E a gente entra numa condicional, que é o se então, né? Se alguma coisa acontecer, então faça algo. A gente usa esse bloco verdinho, que é um comparador, então ele vai comparar duas coisas. E dentro dele a gente coloca a distância, que vai ser a nossa variável. Então a variável que está aqui, a gente chama ela para cá. E a gente vai comparar o valor obtido pelo sensor com um valor aleatório que a gente coloca aqui. Então aqui eu posso colocar 80, por exemplo. 89, por exemplo. E o Arduino vai compreender esse 89 como centímetros, porque a gente definiu aqui que é centímetros. Mas eu poderia definir com polegada, por exemplo. Bom, então nós temos aqui o nosso comparador. Então ele vai comparar a nossa variável, que voltando a dizer, é o valor obtido pelo nosso sensor ultrassônico, em centímetros, e vai comparar com outro valor em centímetros que a gente colocar. Aqui no caso eu coloquei 150 centímetros. Beleza? Vou jogar fora aqui. Beleza. Ao comparar essa condição aqui, ele vai executar uma ordem. Para ele poder executar essa ordem, isso aqui tem que ser verdadeiro, ou seja, o valor que o sensor ultrassônico está captando tem que ser menor que 150. Então, quando uma mão, um objeto chegar a menos de 150 centímetros, ele vai executar essa ordem aqui. Vale ressaltar que aqui eu consigo alterar. Então, eu posso colocar como menor ou igual, enfim. Eu posso trocar o meu comparador aqui. Então, ele vai executar essa ordem. Essa ordem, o que ela está falando? Vai girar o servo, que é o nosso servo motor, no pino 9. Por quê? Porque ele está sendo conectado ao pino 9. E vai girar 90 graus. Poderia ser em 180, por exemplo. Ou poderia ser 45. Não influencia em nada. O que vai influenciar vai ser a engenharia que vai ser feita no projeto. Às vezes pode ser que precise de mais graus ou menos graus. Vai variar conforme o projeto. E ele também vai definir o pino 2, que é o nosso pino, que está conectado o vermelho como alto. Alto para a gente seria aceso ou ligado. Então vai deixar que a energia passe por esse
pinozinho aqui. Esses pinos aqui são como torneirinhas, tá? Imagine que aqui é uma torneira, só que tivesse água e energia. Então ele vai deixar que a energia flua por aqui, que a energia saia daqui. Como consequência, acende o LED. Beleza? Então ele vai acender o LED vermelho. Como energia é energia, ele vai acender o LED vermelho e na mesma fileira também está conectado o buzzer. Então ele vai, além de acender o LED, ele vai tocar o buzzer, já que a protoboard funciona no esquema de trilhas. Então aqui toda essa trilha ela está conectada, assim como toda essa trilha aqui está conectada. Vou falar disso novamente no circuito, tá? Bom, ao mesmo tempo que ele vai acender o LED e tocar o nosso buzzer com um único pino, a gente também vai apagar o LED verde, beleza? Se ele estiver aceso. E vai aguardar 5 segundos. Esse aguardar é importante porque é o tempo que a tampa vai se manter aberta, que é os 5 segundos, que é também esse aguardar está definindo todo o código acima. Então ele está tanto definindo o tocar do buzzer, quanto o tempo que a tampa vai ficar aberta através do servomotor girando 90 graus. Depois disso, o código vai continuar sendo lido. Beleza? Tá. Se essa condição aqui foi falsa, ou seja, um objeto está a mais de 150 centímetros, o outro, que é essa outra condição aqui, vai acontecer, que é exatamente o oposto. Vai girar o pino 0, que é a posição de porta fechada, vai apagar o LED 2 e desligar o buzzer, né, no único bloco, e também vai ligar o LED, opa, aqui eu coloquei errado, é 3. Vai apagar o LED 3, que é o LED verde, esse LEDzinho aqui, que é o 3. Beleza? E ele vai aguardar isso durante 1 segundo. Ele aguardou 1 segundo e o código vai ser lido novamente. O Arduino vai verificar se essa condição é verdadeira, se a condição é falsa. Se é verdadeira, toca, vai para cá. Se é falsa, vem para cá. Esse 1 segundo é importante, por quê? Se a gente colocar um tempo muito longo, como por exemplo 10 segundos, 5 segundos, a pessoa ela vai chegar próxima ali, vai ficar colocando a mão e o código não vai funcionar direito. Ele vai ficar muito tempo esperando. Então ele tem que ler isso aqui o mais rápido possível. Inclusive a gente pode colocar milissegundos. Mas para evitar bug, o sensor pirar, a gente coloca 1 segundo, que é um tempo suficiente para o Arduino fazer todas as suas contas, o sensor também trabalhar de forma mais tranquila. Então a gente vai para o circuito agora. Primeira coisa que eu tenho que explicar, voltando para a protoboard, ela vai funcionar no esquema de trilhas, ou seja, essa trilha aqui ela está conectada. Onde está verde está conectado. Então se eu colocar um fio aqui, é como se estivesse conectando eles um no outro, não faz diferença. Aqui ela se conecta de forma vertical e aqui eles se conectam de forma horizontal. Não tem muito que eu explicar sobre isso. Aqui eu tenho símbolos de positivo e negativo justamente para você já colocar os positivos e os negativos aqui, para manter um padrão. Mas se você inverter também funciona. O positivo sempre é vermelho e o negativo sempre é o preto. Isso é um padrão internacional, tá? Então não tem muito que ficar mudando. Beleza. Depois eu tenho o meu Arduino que eu conversei com vocês. Falando um pouco mais sobre o Arduino, a gente tem essas portas de entrada e portas de saídas que ficam aqui em cima, que elas são enumeradas de 0 até 13. Embaixo a gente tem portas de entrada de sinal analógico, que a gente não usou nesse projeto, mas em outros projetos é possível de ser utilizado. E temos aqui a nossa saída de 5 volts, que vai carregar todo o nosso circuito com 5 volts, que é justamente o que o buzzer e o que o sensor ultrassônico usa. E temos o GND, que é de inglês, que significa terra, ou negativo. Então a energia flui pelo vermelho, o que não é usado volta pelo preto, tá bom? Isso a gente dá o nome de voltagem,
tá? 5 volts. Ou tensão, que é como se fosse a velocidade que os elétrons vai percorrer pelo fio, que é de 5 volts, beleza? Vale ressaltar que todo positivo vai necessitar de um negativo, tá? Se eu tirar esse negativo daqui, todo o circuito ele para de funcionar. Por quê? Porque não tem retorno. A energia ela precisa ir e voltar. Se ela só for, ela não funciona. Ela tem que ir e voltar. Ela tem que ser. Os elétrons precisam circular no circuito. Ao circular no circuito, ele gera a corrente elétrica, que vai fazer tudo funcionar. Se os elétrons não estão fluindo, a corrente elétrica não ocorre. Beleza? Depois, eu tenho o meu sensor ultrassônico. Ele vai emitir uma onda sonora, tá? De forma ultrassônica, a gente não vai perceber, e vai recaptar essa onda sonora de volta. Bom, a gente sabe que o som ele tende a ter uma velocidade constante, né? Varia um pouco de temperatura, umidade, enfim, mas a velocidade tende a ser constante. Com isso, ele consegue calcular o tempo de resposta, e, consequentemente, a distância. Beleza? Tá. O buzzer ele funciona de forma bem simples. Ele tem uma esfera aqui dentro que quando passa uma corrente elétrica, a esfera gira e ele produz som. O LED ele possui um lado positivo e um lado negativo, que quando passa uma corrente elétrica por ele, ele acende. Temos os resistores. Os resistores são parte fundamental. Por quê? Porque os LEDs vão trabalhar numa tensão, ou seja, uma voltagem diferente do buzzer e do sensor ultrassônico. Eles acendem com 5 volts, porém, você acaba aquecendo o LED demais e ele vai consequentemente queimar em pouco tempo. Então a gente coloca um resistor, que é como se fosse um pedágio para a energia. Ele vai trocar energia elétrica por calor. Consequentemente, ele diminui a tensão no circuito e diminui a tensão no circuito que está conectado ao LED, diminuindo assim a voltagem. Ou seja, aqui vai trabalhar com mais ou menos 3 volts, que é o suficiente para o LED durar bastante tempo. A gente colocou também um resistor conectado ao nosso buzzer, porque a gente percebeu que ele estava muito alto. Então, ao conectar ele ao buzzer, eu diminuo a tensão que está chegando ao buzzer e, consequentemente, ele gira mais devagar. Ao girar mais devagar, ele produz um som menos agudo e mais baixo também. Tanto faz se eu coloco o resistor no negativo ou no positivo. Eu coloquei aqui no negativo justamente para não ocupar a fileira que está ligada ao OLED. Beleza? Para ficar mais simplesinho. Vamos falar agora sobre o servomotor. O servomotor, ele possui dentro dele um motor de si, que é um motor comum de carrinho de CD. Só que esse motor de si, ele está conectado a uma engrenagem. Essa engrenagem ela vai transformar o movimento de giro do motor, não é um termo técnico muito bom, mas o movimento de giro do motor em um movimento angular, uniforme, enfim, o movimento da pazinha andar para um lado e para o outro, beleza? Isso tem uma vantagem muito boa, que é o motor aqui dentro de si ele vai girar muito rápido, só que por causa da engrenagem ele vai perder velocidade, mas consequentemente ele ganha força. Toda vez que a gente troca velocidade, toda vez que a gente tem uma engrenagem que reduz a velocidade do motor, essa velocidade é convertida em força. E o oposto também é verdade. A gente diminui, aumenta a rotação de um motor numa engrenagem, ele perde força, ele perde torque. É como se fossem as marchas de uma bicicleta. Ele funciona de forma bem simples também. Ele recebe energia e recebe um sinal que vai vir lá da saída número 9 do Arduino. Esse sinal vai falar para ele, ó, movimenta 90 graus, movimenta 180 graus, e ele vai obedecer isso no tempo que o Arduino disser. Bom,
Eu acredito que eu falei tudo. Qualquer dúvida, mandem mensagem.